Bom dia a todos. Eu sou a Marielle, ele é o Rafael. Bom dia a todos, colegas da Previ, presentes aqui no Centro de Convenções Morisco, e aos participantes que nos assistem pelo YouTube. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao seminário Desafios da Equidade Racial nas Instituições. A Previ, enquanto signatária da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, tem um compromisso com a promoção da diversidade racial em nossa sociedade. Questionar a discriminação nas instituições e propor novas formas de agir é nosso papel para promover um Brasil com oportunidades mais justas. É com este objetivo que reunimos nesse encontro vozes importantes na luta pela igualdade racial no nosso país. Eu convido ao palco para ocuparem seus assentos e compor nosso debate a deputada federal Benedita da Silva, o ator e diretor de cinema e televisão Antônio Pitanga, a representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Brasil, Kelly Quirino, e o diretor de investimentos da Previ, Denísio Liberato. Obrigada. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Convido agora o nosso anfitrião, senhor João Fukunaga, presidente da Previ, para nos dar as boas-vindas. Alô, bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos a esse evento que o Rafa me convenceu numa mesa de bar, tá? Em Brasília, depois de participar da primeira semana do grupo de diversidade que o banco criou. Rafa foi um dos nossos primeiros representantes lá, trouxe muita informação e se preocupou mais do que nunca de repassar aquilo que ele aprendeu, para que as pessoas que estivessem chegando lá não se chegassem cru no debate. Então isso foi importante. Conhecimento transmitido, é importante a participação nossa lá. E aí, numa mesa de bar, a gente falou, vamos fazer um evento, e tem que ser um evento grande. Contar com a Benê, com o Pitanga, com a Kelly, com o Denísio, e com a ministra Aniele, que vai entrar daqui a pouco. Um evento que marca uma página importante para nós, né, Denísio? Que é a nossa inserção nesse debate mais forte, mais amplo, mais público, não só para casa, mas queremos levar para os associados, para as entidades. Então, agradecer muito a Contraficute, que era para retransmitir, agora vai fazer o gravado. A ANAB também se dispôs, o Sindicato de Brasília, o Sindicato de São Paulo. Então, a gente está levando o debate para outras fronteiras, além das nossas da Previ. E começa também um marco para nós, né, Denise, para a gente cobrar, né, Fernandinho, das empresas, para que elas também, das empresas que nós participamos, estejam presentes nesse debate, fortaleçam esses debates e que a Previ vai continuar sempre vigilante. O Márcio é um dos também que nos ajuda muito no debate de diversidade, no debate de raça, e é importante instrumento também vocal na ABRAP. Ele é conselheiro na ABRAP nosso e também está levando esse debate. Então é a Previ se inserindo e se colocando. Não vou falar muito não, porque eu quero ouvir a Benê, o Pitanga, a Kelly, o Denísio, nosso representante no PRI, olhando e levando esse debate também de forma internacional. Então, agradecer muito a Benê, o Pitanga, a Kelly, o Denísio por estarem aqui presente e a ministra que vai entrar daqui a pouco. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, João. O Comitê Pro Equidade de Gênero e Raça e Diversidade da Previ tem uma mensagem para vocês. Para nós, é uma honra estar aqui hoje, representando o Comitê de Proequidade de Gênero e Raça e Diversidade, para discutirmos um tema inadiável para o nosso tempo, que é a importância da diversidade e equidade racial nas instituições. Os últimos anos, temos testemunhado um movimento global
em direção à valorização da diversidade em todas as esferas da sociedade. E as empresas não estão imunes a essa transformação. É imperativo que reconheçamos a relevância de promover um ambiente inclusivo e igualitário em nossas organizações, independentemente da sua dimensão ou setor de atuação. Acreditamos que a diversidade é uma força motriz que impulsiona a inovação, a criatividade e a resolução de problemas. Quando reunimos pessoas de diferentes origens, experiências e perspectivas, estamos criando um caldeirão de ideias e habilidades únicas. A diversidade racial é um aspecto fundamental dessa equação. Ao proporcionarmos um espaço para a representatividade, estamos permitindo que diferentes vozes sejam ouvidas e contribuam para a tomada de decisões e o crescimento da nossa Previ. Além disso, a diversidade e a equidade racial são questões de justiça social e de direitos humanos. Devemos nos esforçar para criar um ambiente de trabalho que seja verdadeiramente inclusivo, onde todas as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e empoderadas. Isso implica em garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento profissional, promoção e reconhecimento. Devemos eliminar quaisquer barreiras ou preconceitos que possam impedir o progresso de indivíduos com base em sua raça ou etnia. Na Previ, o Comitê Pró-Equidade, iniciado em 2018, vem gradualmente aumentando sua atuação e contribuição para ajudar a instituição a ampliar a conscientização sobre as questões raciais e outras pautas de grupos minorizados. Em atuações recentes, a Previ tem assumido compromissos importantes, como, por exemplo, a participação no Índice de Equidade Racial nas Empresas em 2022, que nos possibilita mapear nossos gaps e os focos de melhora que permitirão que a gente se aproxime das melhores práticas das empresas pioneiras no combate ao racismo. No Censo de Diversidade da Previ, pudemos ter a noção da maturidade da empresa em termos raciais, ao descobrirmos que pretos e pardos ainda representam apenas 25% do corpo funcional, o que denota o tamanho da estrada a ser percorrida. Afinal, no Brasil, a população preta e parda representa 56% do total, de acordo com o IBGE. Um número que torna ainda mais desafiador quando estratificamos para o nível gerencial, onde a representatividade negra é de apenas 15%, conforme levantamentos feitos pelo programa Pró-Equidade. Como podemos ver, o cenário é desafiador, mas acreditamos em bons ventos e no momento oportuno para ampliar o bom debate sobre temas tão importantes. Não apenas para a sociedade, como também para o nosso foco no associado-centrismo. Acreditamos na capacidade que a Previ tem de pautar agentes de mercados em temas como governança corporativa e investimentos responsáveis. E, por que não, em equidade e diversidade. Estudos têm demonstrado consistentemente que instituições com equipes diversificadas são mais criativas, resolvem problemas de forma mais eficaz e têm maior probabilidade de obter sucesso no longo prazo. Ao investirmos em diversidade e equidade racial, estamos também fortalecendo a reputação da nossa empresa. As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância a essas questões e tendem a se engajar com organizações que demonstram um compromisso genuíno com a diversidade. No entanto, promover a diversidade e a equidade racial não é apenas uma questão de contratar pessoas de diferentes origens étnicas. É necessário criar um ambiente seguro, inclusivo e respeitoso, onde todas as vozes sejam ouvidas e levadas em consideração. Isso significa adotar políticas internas que combatam o racismo e a discriminação, fornecer treinamento adequado para todos os funcionários e promover uma cultura de respeito e aceitação mútua. Nesse sentido, lembramos a todos que em maio desse ano foi lançada a Trilha de Diversidade e Inclusão para que possamos ampliar o debate sobre diversidade a partir de conhecimentos sólidos e iniciar uma caminhada em direção ao letramento e à conscientização coletiva. Devemos reconhecer que a jornada rumo à diversidade e equidade racial é contínua. Não é um objetivo que podemos alcançar da noite para o dia, mas sim com um compromisso que devemos abraçar de forma consistente e constante. Precisamos avaliar regularmente nossas práticas e políticas, ouvir atentamente as preocupações e experiências dos nossos funcionários
e tomar medidas corretivas, sempre que necessário. Lembramos que em qualquer sinal de preconceito, além de contar com o acolhimento e apoio do Comitê Pró-Equidade, os funcionários da Previ contam também com o nosso canal oficial de denúncias, que é a Ouvidoria, com total garantia de anonimato. Em conclusão, a diversidade e a equidade racial são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade da nossa instituição. Ao promover um ambiente inclusivo e igualitário, estamos construindo uma organização mais forte. É com muita honra que eu convido a excelentíssima senhora ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, para abrir o nosso encontro. Bom dia a todas, todos e todes. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. A gente estava aqui tentando resolver problemas técnicos de estar online. Queria muito estar presencial com vocês hoje. Quero saudar toda a mesa, agradecer o convite, mas não posso nunca, na minha vida, abrir um evento onde está a Benedita da Silva e não saudá-la como ela merece, não saudá-la toda a história, toda a resistência, por toda a representatividade que ela tem para mulheres, meninas, garotas de diversas gerações que tiveram a honra de conviver com Bené, mas que também vão ter a de ouvir lá no futuro, lá na frente também, quem foi Benedita da Silva, que segue nos inspirando. Com a aqui, Vitanga, Kelly, o bom poder vê-los, mesmo que por aqui. Agradecer o convite, né, Rafa? Vocês tiveram muita persistência, porque essa agenda está enlouquecida, mas a gente conseguiu. E aproveitar que a gente está na presença de mulheres negras, dessa negra, que eu sempre digo para ela que eu tenho muito orgulho, né, de poder ter uma matéria de inspiração. Sempre digo a ela que o dia que ela cansar, né, a gente vai estar aqui para segurar ela. E falar de como racial, trazer a importância de combater o racismo, trazer a importância dessa evolução que a gente tem conseguido fazer, né, nesses últimos 5 meses aqui, não é, em hipótese nenhuma, não falar de quem veio antes, não falar das pessoas que sempre têm resistido desde os nossos ancestrais até os dias atuais, para que nós pudéssemos hoje estar pisando onde estamos, mas também galgando espaços como nós estamos. É muito engrandecedor olhar uma mesa como essa, ver ali organizações, empresas que de fato estão cada vez mais cultivando e trazendo, né, um letramento racial para que a gente possa ter aí vida mais dias melhor do mundo. Desde que assumimos o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem feito com muita transparência, com muita assiduidade, gana para trazer dentro do governo, dentro dessa máquina pública aqui, uma representatividade onde a gente tenha cada vez mais pessoas negras ocupando esses lugares, né? Logo no início a gente faz aquela linha do Rio, hoje quase sempre as pessoas nós pedimos autorização, não é à toa que junto com o Ministério da Gestão e Inovação a gente faz, né, e consegue, junto ao presidente Lula, o decreto dos 30%, que ainda não é tudo, que não é totalmente suficiente, mas a gente está ali no começo do histórico, a gente está no cadastro, né, de autorização para sabermos os quesitos e raça do governo federal, que é o dia 31 de julho, teremos ali números, o quão negro a esplanada está, a gente já consegue ver, né, e notar diferença em relação a isso, porque aquela demissão nunca fez sobre nós sem nós. Então, não tem Benedita da Silva como deputada federal, tendo agora ela à frente da termos tantas mulheres negras, passos potentes, né, dar ali um mar de esperança para a gente, a gente entender a
Eu vale ressaltar e vale lembrar que, infelizmente, nós, enquanto mulheres negras, estamos ali sempre subrepresentadas em espaços de decisão, espaços de poder, né? A gente pega, se a gente for falar do número de negras dentro do governo federal, até ano passado era 1,3 em cargos de confiança, né? E agora a gente já tem ali um leve aumento desse número. Se a gente for parar para pensar também em relação à maior política de ações afirmativas, né, que é a lei de cotas, que há 20 anos atrás nós formávamos 2,7% de pessoas negras em ensino superior. Hoje a gente já passa de 47%. Bom, são situações e atos como esse, políticas públicas como porque política tem, e agora a gente tem que fazer valer. Precisa concretizar, a gente precisa esses passos que vieram de muitos anos atrás, fincar os nossos pés agora no presente, mas também olhar para o futuro e imaginar um país melhor, um lugar melhor para as minhas filhas, para as minhas netas e para as próximas gerações. Eu acho que vai ser enorme, imensurável estar aqui nesse lugar, mas eu sempre digo que para saber, né, onde eu quero chegar, eu tenho que saber de onde eu vim. E como uma mulher negra, favelada, cristã, né, que tem ali os seus valores e entende a importância dos movimentos de mulheres negras, dos movimentos sociais de sociedade civil, entende o papel de estar aqui, mas também podendo olhar esse horizonte, como eu falei já aqui algumas vezes. Então, espero que vocês tenham informado. Se depender da mesa, já tenho certeza que vai ser fenomenal. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição, coloco o Ministério também à disposição, possa, né, cada vez mais nos fortalecermos, né, juntos, fazer com que a memória do povo preto, com que a vida do povo preto seja melhor cada vez mais, que a gente siga aí, né, lutando firmemente para que sejamos tratados como seres humanos, que é o que a gente precisa agora. A necropolítica e o racismo, né, que existe ideológico e estrutural, não pode nos vencer e não irá. Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos lutar firmemente para isso. Muito obrigada, gente. Bom evento para todos e todas. Bené, um beijo. Bom, muito obrigado, ministra. Antes da continuidade, a gente queria pedir desculpa porque a gente não conseguiu trazer um tradutor aqui de Libras e a gente queria também agradecer a participação do pessoal do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Vamos dar início à nossa roda de conversa, lembrando que ao final abriremos espaços para perguntas da nossa audiência. Quem está aqui no auditório pode solicitar o microfone à nossa recepcionista para fazer a sua pergunta. Eu passo a palavra para a representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Brasil e moderadora do nosso encontro, Kelly Quirino. Bom dia. Ouvindo? Bom dia, bem-vindo todos e todas a esse evento, que é com muita honra, como funcionária do Banco do Brasil, como representante de vocês no Conselho de Administração, estou aqui moderando, né, um trabalho, como até o João falou, a gente já começou a construir, pelo menos desde o começo do ano, junto com o Comitê para a Equidade de Gênero, Raça e Diversidade aqui da Previ, né? E é de extrema importância, e mais uma vez a Previ se colocando aí como pioneira, como foi no começo do século XX, como primeira instituição, né, a criar a Previdência até antes da Previdência Pública, da gente estar aqui debatendo políticas para a equidade racial dentro das instituições. Então, obrigada por mais uma vez vocês me receberem, vocês que me receberam tão bem. Então, estou muito feliz de estar nessa casa. Eu vou fazer a moderação, então, estamos aqui, né, com a deputada federal, o Antônio Pitanga e o Denise. Então, eu já vou passar a palavra, a gente vai ter 5 até 10 minutos de fala de vocês,
principalmente dentro, né, de quais são os desafios que a gente tem na equidade racial nas instituições. Então, a deputada na perspectiva da política, Antônio Pitanga da cultura e o Denísio aí no mundo corporativo. E aí depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Então, deputada, já passo a palavra para a senhora, por gentileza. Assim como a Aniele falou, é uma honra eu estar aqui, né? A senhora representa muito para as mulheres, né? As mulheres negras que movem as estruturas desse país. A gente conhece a sua trajetória, foi uma trajetória realmente de luta desde a infância e foi pioneira em muitas instituições. E aí, a senhora tem de 5 a 10 minutos para falar, principalmente o que tipo de debate a gente está tendo na perspectiva da igualdade racial na Câmara dos Deputados, né, e os nossos desafios daqui por diante. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Quero, neste momento, cumprimentar, sem dúvida nenhuma, e saudar, né, a Previ por essa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante. Nós estamos num momento de diálogo nacional brasileiro e é importante que nós estejamos falando das pessoas. E essas pessoas não são qualquer pessoa, né? Nós estamos falando de a maioria da população brasileira. E, nesse sentido, eu quero agradecer muito toda a direção da Previ. Eu não sou dada a guardar nomes, vocês observaram que eu vou colocando ali no papelzinho, mas eu quero saudar, sem dúvida, a Kelly aqui como moderadora, o Denísio, e saudar, nesse momento também, fazendo aqui com Paíla, o aniversariante Antônio Pitanga, mas a nossa querida ministra Aniele. Essa pessoa fantástica, extraordinária, que tem demonstrado assim um carinho muito grande por uma causa, mesmo uma jovem, né, com uma situação que nos levou, o conhecimento do Brasil inteiro, ao fato de ter perdido, nas circunstâncias que perdemos, a sua irmã Marielle. Ela tornou esse momento um momento de grande força e de bandeira para que ela pudesse levar adiante essa luta, que é uma luta de todos nós. Nós queremos paz, queremos segurança, nós queremos ter vida em abundância. E, para isso, nós temos hoje, no novo governo, uma expectativa e uma perspectiva em fazer com que se retorne para esse país um momento em que estaremos todos defendendo nossas bandeiras com muita liberdade, com muita organização e, por que não dizer, com muita espiritualidade, já que nós estamos vivendo um momento de grande fragilidade espiritual, acredito eu, porque quando você semeia ódio, raiva por conta do sexo, orientação sexual, por conta da cor da pele, por conta do gênero, você, na verdade, precisa se rever e se transformar interiormente. Dada essa introdução, eu tenho certeza que a moderadora vai contar meus 5 minutos a partir de agora. Eu quero dizer que, mas tem que tomar conta mesmo, porque senão a gente vai embora. Eu quero dizer que nós temos uma Constituição da qual Ulisses Guimarães considerou a Constituição cidadã. Nesse momento, o Brasil se encontrou com ele mesmo. Nesse momento, nós tivemos todos os segmentos, raças, tivemos todos os gêneros, todas as orientações espirituais, culturais, e foi um Brasil do qual eu pude participar como constituinte. E, por isso, trago para este grande momento essa iniciativa da Previ como sendo um dos artigos da Constituição brasileira, de que todos nós somos iguais em direitos, não somos iguais porque somos homens, mulheres, negros, negras, nós somos pessoas. E é verdade que essa Constituição garantiu de que nós tivéssemos
uma convivência na qual pudéssemos combater o racismo e, no entanto, nós tivemos e temos ainda um Estado, né, que é racista, temos um Estado que comete atrocidades e os seus métodos não condiz com a Constituição brasileira que nós temos. E é exatamente sobre o Estado brasileiro que forma a consciência do direito para que o cidadão, em qualquer circunstância, ele possa se sentir cidadão ou cidadã brasileira, é evidente que a gente precisa ter um Estado que compreenda de que a desigualdade, ela também faz parte do preconceito. Nós não falamos em desigualdade como preconceito, mas é porque, na verdade, quem são as pessoas que vivem numa situação de desigualdade? São os negros, são negras. Mas uma situação de desigualdade da qual você não tem acesso ao direito daquilo que está constitucionalmente colocado e que você precisa ainda trabalhar, como o Estado busca, uns sim, outros não, mas buscar o que nós chamamos de são as ações afirmativas. Um Brasil que não precisaria de uma ação afirmativa. Nós somos negros, somos mulheres, somos homens, então, por conseguinte, temos direitos, não bastaria apenas isso, que nós cumpríssemos a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Mas, no entanto, nós vivemos num racismo institucional. E ele é um racismo institucional cego, totalmente cego, a ponto de você achar que uma pessoa negra que fala direito, que estudou, que não sei o quê, é uma novidade. Não, é uma novidade exatamente porque ela é minoritária no contexto do direito. Se assim não fosse, não se admiraria tanto, né, que a pessoa fala bem, um negro fala bem, um negro tem condição, mas mesmo assim, esse negro, com todas as suas condições, não tem o mesmo tempo, não tem o mesmo time de acessibilidade a esses direitos dos quais ele tem, se ele tiver feito a mesma universidade que um outro diferente, se ele tiver feito ter o mesmo conhecimento, morar num palácio, morar num apartamento, não vale. Para ele não vale. O que conta, na verdade, num Estado que é um Estado racista, e por isso nós não bastamos dizer que não somos racistas. Você tem que ser antirracista. E antirracismo você vai combatendo, não é pura e simplesmente numa ocupação de espaço, não é porque a Previ acha que, nesse momento, a gente vai fazer uma conversa. Não, nós estamos discutindo uma questão de direito do qual nós queremos ver as caras pretas da Previ em toda a diretoria da Previ e não contabilizar com o dedo. 1, 2, 3, 4, 5, e a gente não se vê, e acabamos de aqui ser anunciados como somos 54% da população brasileira. Então, o que é isso? É o Estado. Um Estado que se formou com exclusão. Um Estado que se formou sem dar, evidentemente, as oportunidades devidas. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar essa iniciativa, porque falar desses temas, dessa inclusão, o que nós teremos que fazer com nossas instituições, é muito fácil. É só as nossas instituições olhar para a Constituição brasileira, não precisa trabalhar o que nós chamamos de ações afirmativas. Eu gostaria de participar de um debate sem ter que falar de racismo, sem ter que falar de sexismo, sem ter que falar de homofobia. Gostaria muito, mas, no entanto, é o que nós vivemos no nosso país. Nós temos que ter um conceito de transformação de uma sociedade na qual possamos encarar o diferente com igualdade. Então, nesse sentido, é muito importante que o Estado brasileiro e suas ramificações, que são suas instituições, desde a organização da nossa sociedade, que se organiza na escola de samba, no sindicato, né, se organiza no seu terreiro, na sua igreja, se organiza no seu clube de futebol. Eu sou botafoguense. Então, é importante que... Eu não ouvi o não, né? Todo mundo bateu palma.
Porque, peraí, né? Vamos com calma. Eu sei que é um assunto... Esse é um assunto que a gente não deva levar muito adiante, mas em preto e branco é bem melhor. Vamos lá. Segue o líder, segue o líder. Eu quero só dizer que a sociedade tem suas diferentes formas de se organizar. Mas nós vemos de um processo escravocrata. E foi exatamente com essa mentalidade que se fez a exclusão do diferente, tornando-o desigual. Então, um país que nós convivemos com a escravidão, é evidente que as nossas instituições, elas também cometem o seu grande pecado, que é o pecado de exclusão por raça, exclusão por gênero. Eu quero concluir esse primeiro momento, porque também eu acho que já passaram meus 5 minutos, e nós temos que garantir que vocês também, né, possam fazer essa participação. Mas só para animar aqui, eu quero dizer para vocês que mesmo quando o negro e negra chega nas instituições, dificilmente você tem vaga para ele. Dificilmente ele é o escolhido. E é isso que nós precisamos fazer. Você olhar você como se fosse o outro. Se colocar no lugar do outro, mesmo não sendo o outro. E aí as nossas instituições vão valorizar o esforço, a competência, a qualificação do indivíduo. Do indivíduo, e não pura e simplesmente olhar para a cor da sua pele, e olhar, e eu olho assim e vejo que negra linda, maravilhosa, mais competente para estar na função em que está. Muito obrigado. Eu ficaria a manhã inteira aqui te ouvindo. Você é maravilhosa. Benedita, incrível, suas palavras potentes, que diz muito sobre a formação do nosso país e como são as instituições reproduzindo essa prática desigual e racista que afeta os nossos, né? Quando a gente fala que racismo mata, é isso, né? Na última consequência é isso. A gente morre por ser preto, morremos por sermos mulheres, morremos por sermos LGBTQIA+, e a responsabilidade das nossas instituições colocar em prática realmente a Constituição de 88. Se a gente conseguisse colocar esses direitos em prática, a gente não precisaria, por exemplo, de ações afirmativas, mas a gente erra enquanto sociedade. Enquanto Estado, a gente erra, e aí é por isso que a gente precisa, a nossa geração tem essa responsabilidade de reparar essas práticas históricas por conta dessa formação escravagista do nosso país. Benê falou na perspectiva da política, passo agora a palavra para o... Você foi bem, 10 minutos, viu? Está dentro do script. Maravilhosa. Vamos passar agora a perspectiva do cineasta, ator incrível, Antônio Pitanga, a cultura que foi extremamente atacada nos últimos anos, e a gente volta a ter o Ministério da Cultura, e como isso é importante, né, para o povo preto desse país. Foi por meio da cultura que a gente conseguiu resistir, ressignificar, e a nossa existência hoje se dá muito por conta, realmente, da manifestação da cultura afro do nosso país. Então, Antônio Pitanga, uma honra estar aqui ao seu lado, parabéns pelo seu aniversário, a palavra é toda sua. Obrigado. Oi. Oi. Tá ok? Oi, tá ok? Ok. Obrigado. Falar depois da Benedita, uma aula. Ainda trouxe a Constituição debaixo do braço. Né? Então, essa pessoa, a qual eu sou casado, tive a sorte, né? A Benedita é evangélica, né? Eu sou uma pessoa da capoeira, baiano, né? Que tive a bênção, a intimidade da amizade menininha do Gantuá. Então, essa formação, essa lapidação, né, vem já desde o momento que eu nasci no Pelourinho, né, me batizei na igreja, que só era uma igreja que os pretos podiam batizar, que é usado dos pretos, embora as outras igrejas fossem construídas por escravos, né, mas não podia participar. Quando ele participava, na década de 40, 30 e 40,
né, tinha que ficar de pé, em pé, lá atrás, né? Então, essa formação, dessa lapidação dessa criatura, né? Benedita nasce no Rio de Janeiro, né? Na favela do Pinto, depois se muda para o Chapéu Mangueira. Eu nasci no Pelourinho, minha mãe, empregada doméstica, foi trabalhar com os patrões na Rua Democrata. Você vê, nada, né? Então, acho que essa consciência, né, desde cedo, né, ela vem me dando, né, toda uma formação, um conhecimento. Quem sou eu? Né? Esta mãe, filha de escrava, que nunca viu salário, né, e trabalhava e realmente com uma expertise, com uma inteligência e sensibilidade, torna os patrões os meus padrinhos. A minha madrinha a patroa, o meu padrinho, né, o patrão. Né? Esse é o Pitanga, né, que vê, deslumbra, né, essa Bahia de 1940, né, eu nasci em 39, estou fazendo 84 anos hoje, né, e vê a população, né, era antes e continua sendo hoje, 85% da população baiana é negra, né, e é o estado mais racista, né, desde a minha formação de pessoa, de gente, né, do Brasil. Né, não se via o negro em pontos estratégicos, que mas despontava, né, pessoas que eu começava a ver, entender a história de Luiz Gama. Né, esse cara de uma sapiência fantástica, eu me espelhava, meu ídolo até hoje ainda é Luiz Gama, né, essa pessoa que conseguiu estudar, né, e livrar dos açoites, da morte, mais de 500, 600 negros e negras. Né? Esse era o Luiz Gama. Né? Tinha na Menininha Gantuá uma referência, tinha na Ianaçô, que é a primeira negra que cria, que funda o candomblé no Brasil, a Casa Branca em 1830, né? A Luísa Maim. Minhas referências, né? Maria Filipa, né, que uma grande guerreira com Joana Angélica, né, enfrentaram batalhões, Maria Quitéria, né, que realmente expulsa os portugueses no dia 2 de julho. Essa é a nossa história, mas não está nos anais. Né? O Brasil não fez independência no dia 7 de setembro. O Brasil foi feito independência pelas mulheres do Recôncavo, que vieram para a Bahia, para Salvador, e é 2 de julho, que saiu os últimos portugueses lá da Bahia, do Brasil. Então, dia 2 de julho é o dia de 1883, da independência do Brasil. Mas, tu vai escrever a história de Maria Filipa? Não, você conhece a história de Maria Angélica, né, Maria Quitéria. Né? Então, eu venho no berço, né, navegando nesse conhecimento e me relacionando muito para dar uma estrutura, uma musculatura. Quem sou eu? Além das minhas referências, né, as referências que eu fui buscar fora do Brasil, né, o Malcolm X, Martin Luther King. Então, você vai se moldando, né, enquanto criatura, já que no seu ninho você não é reconhecido, você é invisível. Então, nessa maneira, eu fui me trabalhando, né, como construir um cidadão, né, sem ser vítima, sem pregar a violência, né, mas construindo através da minha mãe, Maria da Natividade, que me nutriu amor. Amor, você é amor, você é luz. Né? Então, esta é a mulher que, escrava, filho de escravo, né, criou os 4 filhos, né, e deu essa moldura para nós. Né? E cresci, evidentemente, dos 4, eu fui o único, até hoje eu pergunto, não dá mais para perguntar que minha mãe já morreu, porque eu fui para colégio interno. Eu devia ser muito Peralta. Eu devia arrebentar mesmo. Né? Então, vai você, Antônio. Fui lá para o colégio São Joaquim, né? Saí
E olha, aprendi todas as profissões que você pode imaginar. Como é que você vai esculpindo a criatura em um momento, em um universo em que ele não é aceito. Mas você cria o seu universo particular, né, com as suas referências. Né? Aí eu fui, né, além de ser sapateiro, marceneiro, alfaiate, carpinteiro, aprendi a jogar capoeira com o mestre Pastinha no Pelourinho. O velhinho já quase cego, a gente queria derrubar ele sai para lá, menino! Então era essa a nossa história que você vai criando. Saí e fui para um trabalho, fiz um concurso para o Western, não fui para o Correio Brasileiro, eu fui para o Western. O Western era o cabo submarino, é o que é a internet hoje. Né? Esse eu vai dando, e sem perder a minha relação, minhas referências. Encontro o Milton Santos. Milton Santos trabalhava no Jornal da Tarde, né, era diretor, quer dizer, você tinha alguns negros que você ia pensando e dizia assim, aqui estou eu, aqui sou eu. Entendeu? Então, eu acho que essa é a formação de uma pessoa que não vem costeando vítima, né, não tendo, né, essa formação, eu sou vítima. Não sou vítima, eu sou lutador. Então, eu quero só dizer o que, nesse hoje, a Previ me deu de presente. 84 anos, participar de desafio para a equidade racial nas instituições Previ. Então, eu acho que é exatamente isso que eu sempre sonhei. Eu nunca cheguei na televisão, no cinema, tem papel para preto? Não, eu sou ator. Não pergunte se tem papel. Eu dava um nó na cabeça deles, porque muitos da minha idade estavam na alta direção. Né? Você não encontrava negros em pontos estratégicos, seja no cinema, na televisão, seja no teatro, branco. Então eu queria colocar ali para ele, né, o que me responde. O não me pertence. O não é meu. O não nunca foi meu. Esse negro que vos fala nunca teve um não como não. Você que tem que dizer o não. Você tá entendendo? Então, é assim que eu acho que vai costeando, vai trabalhando, vai se modulando. Né? Então, eu acho que a minha formação foi entendendo isso. Então, quando eu falo da Previ, aqui já surgiu, porque o presidente da CBF me chamou, né, para esse grande encontro sobre questão racial, invisibilidade, preconceito e tudo, e com multa para os times e tal. E a Previ agora já me deu, que eu já vou levar para o presidente. Os clubes têm que fazer debate, né, com os torcedores. O que é? Entendeu? Com os torcedores. Os torcedores é a família de um clube, é o patrimônio de um clube. Não pode o clube dizer assim, não, ele lá e nós aqui, não. Você pega o Flamengo, que diz que é a maior nação rubro-negra, a maior torcida do Brasil, ela e o Corinthians, tem que sentar. É constituída, é nutrida nas vísceras do povo. O povo é que deixa de pé esses clubes, essas nações. Então tem que fazer um debate. A Previ já deu essa luz, eu as parabenizo mesmo. E digo, obrigado, que vocês estão me dando um presente. Porque eu sempre digo, e sempre continuo dizendo, não sou eu que tenho que dizer, nem que me organizar enquanto negro, para dizer que você é racista, que a chamada democracia racial nasce através de vocês, brancos, que tem que se organizar, tá entendendo? Tem que se organizar para poder ter essa discussão. Ela é salutar, ela é importante, ela é de uma maneira social, é humana, é necessário. Se nós somos 55% da população de negras e pretas e negros, nós, mulheres e pretos e pretas, somos a maioria. E eu digo sempre, quando eu digo assim, só me falta 16 anos para chegar a 100, porque esta revolução social e cultural, ela vai existir a partir da mulher e do negro. Porque nesse bojo tem a razão, não tem a raiva. O negro nem a mulher quer matar, não quer matar branco.
Nós não queremos matar branco. O malês que eu faço agora, desse filme, é exatamente entrar nas entranhas deste país e revelar as vísceras firme desse país. Quem somos nós? Não é negro que está fazendo levante, é o Brasil que está fazendo levante. Tá entendendo? Então, eu acho que toda essa história vai pauteando, né, que a gente vai se parecendo. Né? Na minha época, eu não gosto de falar muito, de olhar no retrovisor, dizer, na minha época era assim. Não, a gente vai pontuando, a gente vai alinhavando, e está chegando na costura final. Está chegando na costura final. Quando tem aqui a Previ, na sua maioria brancos e brancas, né, fazendo essa discussão de peito aberto, abrindo o coração para poder ouvir e ouvir Benedita de uma maneira mais, eu já sei que já passou 10 minutos, mas magistral. Deixa a ator falar, pegar o microfone. Então, eu acho que esse momento, para mim, ele é dos mais importantes no movimento brasileiro nesse século XXI, né? De chamar, né? Fazer o grande chamamento, né? E vamos conversar. Vamos conversar. Ninguém tem facão aqui, ninguém tem AR-15, ninguém. Está todo mundo desarmado de coração, realmente, alma. Tá entendendo? Então, eu acho que muito obrigado mesmo, né? Eu acho que eu só poderia pegar nesse bastão, não da Benedita, porque da Benedita deu uma aula aqui total, né? Eu tinha que ir para o meu universo pessoal, construir através da minha formação, e ainda, você vê, o homem do candomblé, a menina evangélica, e Deus, né, me colocou no meu caminho. Esse Deus existe! Esse Deus existe! Te amo, Benedita. Que lindo! Gente, uma aula. E agradecer ao João. O João, que eu conheci, o João, nosso presidente. Ele é esse. Eu perguntei, João, quanto você tem? Acho que 42, né, João? 41. Já fez 42? 39. Entendeu? A ousadia é isso que eu quero que emane dessa juventude. Da discussão nasce a luz. Essa discussão. Parabéns, João. Parabéns toda a diretoria da Previ que nos proporcionou e vai nos proporcionar pelo Brasil inteiro. E eu vou copiar. Já vou levar para o presidente da CBF, viu? É isso aí. Antônio, você deu uma aula a partir que a gente não tem nas escolas ainda, infelizmente, que é isso, né? A história nossa, a história do povo preto. Até hoje a gente não conseguiu implementar de forma ideal a 10.639. Quantas pessoas conhecem Luiz Gama, Luísa Maim, a Revolta dos Malês, Milton Santos, Lélia Gonzalez? Né? Então, quando você passa por tudo isso, você está dando uma aula aqui para todo mundo. Né? Porque, infelizmente, ainda hoje, na historiografia oficial, Maria Filipa não fala dos nossos. Não fala dos nossos. Né? Nós construímos esse país. Né? Então, muito obrigada por você também dar uma aula a partir da sua perspectiva pessoal, que é uma forma de construir a tua autoestima enquanto homem preto, na década de 30 e 40, que, enfim, né, esse país racista, por várias vezes quis te impedir, você colocou que o não era o teu impedimento para ser essa potência que você é, que tanto nos honra aí no cinema e na dramaturgia nacional. Muito obrigada. E agora, vou passar para o Denísio, que é o nosso diretor aqui na Previ, também compartilhar aí de 5 a 10 minutos essa perspectiva aí dentro das instituições. O Denísio, assim como eu também, é pesquisador, fez mestrado e doutorado aí na área de economia. Então, sabe muito bem os entraves que as universidades passam para nós, corpos negros, então, e também, né, dar esse desafio aí de estar hoje aqui dirigindo a Previ. Então, Denísio, a palavra é sua, de 5 a 10 minutos também. Kelly, obrigado. Uma honra estar aqui com você, né? Te conheci na posse do João.
Você não sabe, mas tudo que você falou ali eu prestei muita atenção. Você passa uma mensagem muito bacana. A Benedita é uma referência para a gente, né? Desde novo, Benedita, eu te acompanho aí. Minha mãe é sua fã, está assistindo lá de Ponte Nova, esse debate aqui. Sou Antônio Pitanga, também é um prazer conhecê-lo, está aqui hoje, tá? É uma honra para mim poder falar um pouquinho, talvez complementar essa dimensão da questão do negro, né? Pegar um gancho final na palavra do senhor Antônio Pitanga e parabenizar o João Fukunaga, porque o João acabou de chegar, é um cara branco, né? É o líder da Previ, o presidente da Previ, abriu um espaço desse para debater aqui, isso merece mérito. O João e o diretor Márcio, que está aqui também, senhor Pitanga e deputada. O Márcio também tem muita sensibilidade com essa causa negra. Nós fazemos parte do conselho de administração de uma empresa que é brasileira, mas o acionista de referência é espanhol. Essa empresa de energia opera lá na Bahia, distribui energia na Bahia, né, na sua terra. E o Márcio, lá na Espanha, lá em Madrid, no meio dos espanhóis, na hora de discutir a questão da diversidade, junto comigo, empurramos uma pauta importante de aumentar o percentual de negros. Explicamos lá para o espanhol, falei para o chairman, se chama Inácio Galan, falei, Galan, discriminação racial é uma pauta super importante no Brasil. Você tem uma empresa que distribui energia, chamada Coelho, na Bahia, e você vai ter só esse percentual de liderança negra, não pode, tem que subir esse percentual. Ele entendeu rapidamente, já jogou o percentual lá em cima, a empresa correu, refez um censo, que é um ponto importante, a Previ está fazendo dela aqui, mas boa parte das empresas que a gente participa nem censo tem, então não sabe quantos negros tem, quantos negros estão na liderança, não tem nenhum processo de sucessão. O Rafa colocou ali, não é só a diversidade, é também a inclusão. O negro não pode se sentir isolado, né, Kelly? Quando eu pisei lá na Fundação Getúlio Vargas, fui lá fazer mestrado, saindo lá do interior de Minas. A prova é que eles chamam de blind review. Então, não te pergunto se é preto, se é branco e tal, mas você faz a prova, eu passei pela nota. Quando eu cheguei lá na FGV, eu estava igual um ET, um zumbi. O pessoal falou, quem que é esse rapaz? O que esse rapaz está fazendo aqui na fila e tal, tal, tal? Aqui na FGV, os únicos negros aqui é o pessoal que lava o banheiro, é o pessoal que serve o cafezinho, é o pessoal da cozinha. Aqui é a porta para fazer mestrado, você está no lugar errado. Esse tipo de coisa é o tempo todo, né? É o tempo todo que a gente observa na trajetória. E a gente vai ficando forte. A gente vai ficando forte com esses pontos. Eu comentando com o Rafa também. Por exemplo, eu tive um dia muito triste, talvez o dia mais triste no Banco do Brasil. Eu me lembrei daquele filme Green Book. Eu era o palestrante do evento, eu ia dar uma palestra sobre conjuntura, estava todo mundo na parte de cima, eu fui impedido de entrar no prédio. E chamaram a polícia para mim nesse dia. Eu falei, tem que chamar a polícia mesmo, porque é uma coisa horrorosa. Mas isso acaba fortalecendo, te dando mais força para você ganhar musculatura e seguir. Hoje, nessa questão da equidade racial nas instituições, qual que é a oportunidade que eu tenho aqui de ajudar? O João comentou aqui, eu estou lá eu estou lá no PRI, que é uma instituição que foi pensada pelo Kofi Annan, um negro que foi secretário-geral da ONU, que, obviamente, tinha essa sensibilidade, tanto para a questão ambiental, mudança climática, aquecimento global, mas muita sensibilidade para a questão racial, toda a desigualdade que vem da falta de oportunidades para negros, né, para pretos e pardos nas companhias, e ele estimulou um grupo de grandes investidores institucionais para liderar essa agenda. Esse órgão foi criado em 2006, a Previ faz parte desde 2006, e hoje a gente consegue uma cadeira no conselho, no board dessa instituição. Ontem, ficamos até 10 horas da noite discutindo a política de direitos humanos e de questões sociais dessa instituição. Como essa política tem que ser pensada globalmente, você tem que discutir, por exemplo, a realidade americana, onde essa pauta racial está tendo um retrocesso, os estados mais aderentes à política do Trump estão dando o que chama de backlash no ESG, né? Estão tentando voltar, retroceder nessa agenda. A gente teve todo o cuidado para desenhar essa política. Na Europa, a questão racial não é tão premente, mas eu fiquei por horas e horas falando, no Brasil é premente, no Brasil isso é importante, para que os investidores, por exemplo, já chegando no tema aqui, como é que você vai conseguir empurrar essa pauta nas instituições, né? Começando de cima para baixo. Por exemplo, a Previ é uma grande investidora institucional. A Previ tem o capital nas companhias. Por ter capital alocado nessas companhias, ela consegue indicar conselheiros de administração. Quem elege os diretores? O conselho de administração. Então, se a Previ, aí qual que é a vantagem de estar lá nesse órgão, deputada Benedita? Tem investidores institucionais muito fortes. A gente tem feito um trabalho para se aproximar muito dos noruegueses, que é o maior fundo
de pensão do mundo. Eles têm 1,4 trilhão de dólares e são muito sensíveis a esse tipo de pauta. Porque se a Previ, junto com esse Nordesbank, que é esse investidor, começar de cima para baixo e falar, ó, eu não vou suportar conselho de administração de empresas que não coloquem diretores negros, que não indiquem lideranças negras. Esse é um movimento que pode ser muito forte. Então, é um pouco da minha pauta no PRI, essa, de levar a questão ambiental, que o Brasil é uma potência verde, vai se dar muito bem na transição, a gente não tem dúvida, mas essa pauta racial é uma pauta muito cara, que a gente tenta levar com todo o afinco, com toda a força que a gente tem, dada essa oportunidade que me foi dada. Sou muito grato ao Banco do Brasil, sou muito grato à Previ por essa oportunidade de não só estar aqui, mas estar lá também representando a Previ e poder, hoje, numa posição de liderança, impulsionar essa agenda. Tá? Eu fico por aqui para dar mais espaço aí para os nossos mestres falarem, tá, Kelly? Obrigado pelo espaço. Obrigada. Obrigada, Denise, pela sua fala. Extremamente importante aquilo que a Benedita também já colocou, né, da gente ter pessoas pretas aí nos cargos de liderança, diretores, presidentes, nos conselhos de administração. Eu já participei da primeira reunião do CA do banco, né, e uma das primeiras percepções que eu tive, tenho comentado assim com os colegas, é que muitos, né, dos conselheiros, dos assessores dos outros comitês já se conhecem de 15 a 20 anos atrás, de participar do CA da Eletrobras, da própria Petros, né? Então, o que mostra que são espaços, historicamente, que homens brancos têm ocupado. E a gente precisa realmente modificar, porque senão... Não há oxigenação, né? Exatamente. Esse pessoal está há muito tempo aí. Exatamente. Só trocando de cadeira. Exatamente. Então, já tenho conversado assim, não, levar mulheres pretas para lá, mulheres, porque é muito importante refletir a nossa sociedade. Não é só um espaço só que tem uma pequena parte da população. Eu vou abrir para perguntas, então acho que vão passar aí o microfone, se alguém quiser fazer uma pergunta, mas de bate-pronto, deputado, eu queria perguntar, nós, né, a Previ representa, né, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, a primeira pergunta que eu faço para a senhora é como os bancos públicos podem participar de políticas interseccionais para proteger a população negra e a população indígena. Então, essa é a primeira pergunta que eu faria, enquanto o pessoal vai estabelecendo. Para o Antônio Pitanga, em 1994, o senhor protagonizou uma novela que falava que era a primeira família de classe média, né? Mudou muita coisa de lá para cá, em termos, né, da gente ter uma representatividade no audiovisual preto. E para o Denísio, eu sei que estamos começando a organizar aí, internamente aqui na Previ, o Comitê Pró Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Então, quais são os próximos passos aí para a Previ daqui por diante, tá bom? Então, aí vocês respondem, e aí, na próxima rodada, já é pergunta aí da plateia. Deputada. Bom, eu costumo anotar, vocês observam, porque eu sempre gosto que as pessoas perguntem, várias pessoas perguntem, para que elas também não aproveitem a pergunta do outro e a gente vai introduzindo aqui as respostas. Mas, na sua pergunta como única, né, para esquentar aí a plateia, nós vamos colocar o seguinte. Nós temos assistido televisão, a comunicação é uma coisa muito forte para confirmar e reafirmar o racismo, a começar maldosamente pelas nossas crianças. Então, eu estou falando de comunicação, dentro do que você perguntou. Ela é importantíssima. Você não deve, pura e simplesmente, jogar uma comunicação na qual ela não expresse a realidade da sociedade em que você vive. Você tem rico, você tem pobre, mas você tem branco, você tem negro, você tem indígena, que é um outro segmento racial da qual nós não incluímos. Ou aquela questão muito, né, pejorativa, né, do Dia do Índio, bota a peninha nas nossas crianças na escola,
né? As nossas crianças não usam fralda, as nossas crianças não brincam no parque, as nossas crianças têm... Quer dizer, isso é uma coisa que vai desde cedo, né? E invisibilizando e excluindo. Então, o que se deve, nesse momento, eu quero chamar a atenção das instituições sobre a comunicação. É muito importante que a gente projete a nossa sociedade. Nós temos negros, temos brancos, temos indígenas, nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos idosos. Imagine eu, com 81 anos de idade, não apareço nunca em nada, né? Tinha uma senhora que eu gostava, era branca, mas eu gostava de ver a propaganda na televisão, porque eu achava que era uma coisa fantástica. Tinha uma pessoa ali, praticamente, eu achava, né, da minha idade, ali fazendo uma propaganda. E a propaganda dela era maravilhosa. Eu não vou dizer que tipo de propaganda, você já deve saber. Tiraram a nossa mais velha de lá e pronto. Eu digo, pronto, eu perdi a minha chance de me ver aqui na televisão, mesmo não sendo branca, mas de ver ela fazendo aquela propaganda. As nossas instituições, é de governo, inclusive, porque isso é de governo, é fundamental que ele possa ter as ações dele afirmativa de direito na questão da comunicação. É fundamental. Nós hoje estamos aqui numa comunicação fantástica, extraordinária, né? Nós temos aqui 1 quilômetro inteiro. Aqui desse lado de cá falando, né, a nossa recepção, temos nesse momento, e no momento em que não só a Previ abre o debate, aprofunda, mas faz com que os outros e outras, negros e brancos, nessa sociedade, saibam o que a Previ está fazendo. Então, a comunicação é extremamente importante, né? Esse debate não vai ficar aqui. Esse debate ele vai para além. Pitanga já pegou uma parte aqui, já vai aplicar no próprio debate que ele vai fazer. É claro que eu vou fazer também lá da minha tribuna, entende? O trabalho que está sendo feito, que o governo tem que fazer isso, as instituições têm que fazer isso, né? As estatais, né? As que não são também, têm que encontrar esse exemplo do Estado, porque passa a ser uma ação do Estado, para que a gente possa conhecer. Por exemplo, adorei conhecer vocês, adorei saber do trabalho e onde você está, e adorei saber mais ainda que você está lá colocando o dedinho na ferida, porque é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Antônio. Eu vou pegar a carona naquela Benedita da comunicação. Eu soltei no ar quando eu fui sair do colégio interno. Eu não fui para os Correios, fui para o Oeste. Mas por que eu fui para o Oeste? Porque o Oeste me dava uma bicicleta e uma farda. Lá eu já tinha identidade, lá eu era alguém, né? E essas referências da arte, né, eu era né, apaixonado por aritmética, por matemática, né? E eu venho de uma época, né, em que, com a sua pergunta, se mudou alguma coisa, as minhas referências eram Ruth de Souza, Léa Garcia, Haroldo Costa, Grande Otelo, né, minhas referências de arte. Mas, nesse país, nessas referências, nós contávamos nos dedos de negro, né, Milton Gonçalves, né, depois veio Zezé Mota, mas os mais velhos, né, eram Oswaldo Bubu, né, Abdias Nascimento, o Ruth de Souza, Léa Garcia, Grande Otelo, né, era nossas referências na arte, né, na poesia Solano Trindade, né, na literatura Milton Santos, né, os mais velhos. Depois, Lélia Gonzalez, vem a turma mais jovem do que a gente. Nós éramos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Eram 4 negros na Bahia, em uma enxurrada, em um universo só de brancos. Era Mário Guzmão, que era o nosso guru, bailarino, ator, falava inglês, espanhol, italiano, tudo, né? Eu,
também na escola de teatro, tive a honra de ter aula com a Lila Bobardi, né, que era nossa grande mestra, né, e Emanuel Araújo, artista plástico, e Eda Maria, né? Então, éramos nós que, entrando nas artes, numa Bahia mais racista que você possa imaginar, né? Então, mas nós não éramos ainda, não tínhamos nem 60 milhões de habitantes. Né? Hoje enche os olhos, assim, poxa, mudou muito. A televisão está com 50% de pretas e pretos. Não, matemática não fecha, meu amor. Porque nós hoje somos 216 milhões de habitantes. Então, ainda é muito pouco. Né? Essa comunicação, né? Esse se ver, né? Ainda a mim, né? Talvez os mais jovens, eu estou contemplado. Eu não, eu sou pidão. Eu gosto de pedir, eu gosto de cobrar, eu gosto de comparar. Né? E eu acho que a minha infância, a minha formação, me deu muito isso. Quer dizer, essas pessoas que estavam ali, que depois de Ruth de Souza, Legacia, vem Pitanga, vem Milton Gonçalves, vem Major, de Haroldo Costa, que era também um titular, né? Então você vem aí uma turma, Haroldo de Oliveira, né? Zezé Mota, né? Então vem agora está um maior, né? Hoje eu digo sempre, Lázaro Ramos, você e eu, em 1960. Está entendendo? Quer dizer, só que eu não tinha todas essas ferramentas, né, revolucionárias, que ele entra nos lares, ele entra na Inglaterra, ele entra em qualquer lugar do mundo, né, com essa ferramenta. Então, eu acho que ainda falta, né, você entender, né, compor, né, esse universo para dizer, mudou muito. A primeira novela que eu fiz, né, não foi A Próxima Vítima, né, foi Vidas em Conflitos, na extinta TV Excelso, em 1967, 68, com Leila Diniz, eu, Zóio Bubu, Cosme dos Santos, tá entendendo? Então, era esse universo. Então, a gente quer dizer que realmente existe uma democracia racial, né, onde negros não estão lutando para estar em posição estratégica, mas ele está pela sua capacidade, não pela cor da sua pele, né? Então ele está disputando de igual para igual com o branco, estão ali todos, né, misturados, né? Que aí a gente diz assim, enche os olhos nesse país. Eu acho que ainda dá tempo. Eu sou muito esperançoso. Né, esse projeto da Previ, né, já entra para as escolas públicas. Tem que fazer, porque a criança, quando nasce, não é racista. Por que a criança começa a fazer bullying com o outro? Porque vem de casa. Vem de casa, quer dizer, a escola perdeu de ser aquela interação, quer dizer, de ter aquela... a escola e a casa, né, é uma coisa só. Né? A escola alimenta a casa e a escola alimenta, e a casa alimenta a escola. Você está entendendo? Tem uma liga ali. Então, eu acho que isso falta para a gente, humanização. Tá entendendo? O momento quando eu falo que brancos e brancas nos proporcione esses encontros provocados por vocês, aí eu estou dizendo, mudou. Previ. Mudou, está mudando. Denísio. Kelly, aqui no Previ tem avançado bastante, né? Deixa eu citar alguns pontos, né? O diretor Márcio fez uma seleção aí, os projetos das jovens aprendizes, focado em mulheres negras, né? Esse é um ponto de destaque, né, que a gente tem que ressaltar. Eu falei do João Fukunaga, empoderando o comitê, empoderando o Rafa, empoderando a Mary, para fazer um evento como esse hoje aqui, né, que é super importante para disseminar esse tipo de conhecimento. A gente está fazendo, junto com a Jeto, desenhando um edital para um processo seletivo na diretoria de investimentos, para uma área de investimento responsável. Vai ter equidade de raça, vai ter equidade de gênero nesse processo seletivo. A gente vai colocar, isso é um ponto importante. Então, o próprio censo que foi feito. Então,
dentro da Previ tem uma série de coisas em andamento. O João Fukunaga pediu para o Fernando Melgarejo, que é o diretor de participações, dar uma revisada no processo de seleção e indicação de conselheiros. Temos poucos conselheiros negros, senhor Pitanga e deputada Benedita, indicados nas empresas. Nossa estatística ainda é muito baixa. Eu sou um dos poucos negros aí que estou com assento em conselho. Isso tem que aumentar, porque você, no conselho de administração, você consegue influenciar a companhia como um todo. O João já pediu, assim que chegou, já pediu para o Fernandinho revisar esse programa. A Previ no PRI, por exemplo, uma coisa que dá para antecipar para vocês, eu estou esperando montar esse time. O PRI quer que a Previ lidere na América Latina um programa chamado Advanced, que é para atacar realmente a questão da equidade racial e de gênero. O PRI quer que a Previ lidere aqui. A gente está sem braço, então eu estou naquele Cerca Lourenço ali, mas assim que o time estiver pronto, a gente pode atacar. E porque se a gente tiver o apoio de grandes instituições internacionais, como esses grandes investidores, a gente consegue empurrar essa pauta nas companhias, sem sombra de dúvidas. O Nordesbank acabou de votar contra grandes empresas japonesas por falta de liderança feminina. A cultura japonesa, eu até compartilhei com a diretora Paula Goto, parabenizei o diretor do Nordesbank, que é meu colega no PRI. Eles destituíram o presidente de uma empresa porque ele não quis ter os ouvidos abertos para a questão da equidade de gênero no Japão, né? Como ele era o maior acionista, tem muito peso, essa pauta acaba sendo empurrada. Então, acho que a Previ está avançando nas questões internas, super rápido, e nas externas vai conseguir avançar bastante também. Quebrei, né? Não, só para dizer uma coisa para o João, para toda a direção da Previ, não vai ser uma briga fácil. E olha que vocês são brancos, né? Mas a gente tem um coletivo aqui, né? Fazer questão de falar. A gente até está com o tirante, Antônio e deputada Benedita da Silva. A gente tem o nosso coletivo aí de pretos e pretas do Banco do Brasil, BB Black. Então, a gente está aí todo unido, articulado, para ajudar. E para ir para a briga, porque a gente briga também, viu? A liberdade não veio das mãos de Isabel, como a gente fala, né? Foi conquistada. Rafa e Mary, o público já tem pergunta? É o espaço para perguntas agora. Estou vendo Gabriela lá com o microfone. Cíntia também. Cíntia. Alô? 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 Bom dia. Primeiro, eu quero externar a minha emoção, porque é um momento realmente ímpar ter vocês aqui, como foi com a presença da ministra, e como ex-membro do comitê, é muito bonito e parabenizo a nova gestão, porque o caminho foi pavimentado lá atrás, e trabalhar no comitê, quando um governo também não era favorável, foi muito complicado, e a gente conseguiu fazer muita coisa até em meio à pandemia, e agora ver que a gente passou o bastão e que quem está fazendo a diferença é muito gratificante para quem esteve lá atrás. Vou pegar um gancho nas falas do Antônio Pitanga, que ele falou que chamou a produtora dele para trabalhar no projeto dele, e ela falou, mas eu não sou negra. E aí ele, mas todos somos. E aí, trazendo para o reflexo de que nós construímos lá na outra gestão o censo, e o reflexo que veio do número de brancos na Previ, quando eu vi o resultado, eu falei assim, gente, a aproximação que a Previ, que deu 70% de brancos, a aproximação que a Previ vier a fazer, tem que ser entregar um espelho para qualquer um. Porque na minha certidão de nascimento, diz que eu sou branca, mas eu não sou, minha mãe é negra. E se a gente olhar em volta, a Previ não é branca. A Previ talvez não se reconheça como branca, porque muito preconceito existe. E hoje a gente vê uma geração que se empodera negra, que se diz negra, mas a geração futura. E essa geração que está aqui não tem essa visão. E, em contraponto, a gente teve um concurso do banco, onde, se Deus quiser, entrarão mais negros, porque os funcionários da Previ, em sua maioria, eles vêm do Banco do Brasil, e com a questão de política de cotas, e a gente acha que mais pessoas passaram, porque elas tiveram mais acesso à educação. E aí eu gostaria de perguntar a vocês o quão importante vocês entendem da criação de uma política de cotas nos processos de ascensão, porque eu acho muito bacana que o Denísio pode pensar em fazer só no processo seletivo dele,
mas olhando para o banco e para a Previ como uma grande instituição, que o processo seletivo seja mais democrático. Qual a importância dessa política? Alguém quer mais perguntar? A gente pode fazer uma rodada. Acho que a Cíntia deve fazer uma pergunta. Bom dia. Ainda é bom dia? É, né? É. Então, a minha pergunta... Tá ligado? A minha pergunta é tão grande que eu até escrevi, gente, mas... mas, assim, muito parecido com o que aconteceu com a Gabi, eu percebo que ela está emocionada. Eu também fiquei emocionada em vários momentos da conversa, né? Primeiro porque eu trabalho na Previ há 15 anos, e eu nunca estive num debate como esse, tão aberto, tão importante, e de trazer a visão do negro para o nosso mundo, né? Eu me vi em várias situações. Eu me vi na fala que a Benedita trouxe, da negra que fala bem. E olha lá como ela é arrumadinha. Eu acho que ela é artista, né? As pessoas falam isso para mim. Eu moro num condomínio aqui na Zona Sul, de alto padrão, e me vi também na fala do Denísio, quando ele falou, nossa, mas essa porta não era para ele entrar, né? Porque não há um dia que eu não desça no elevador do meu condomínio e que alguém não ache que eu não deveria estar lá. Então, assim, quando as pessoas fizeram, uau, eu falei, nossa, mas é a minha realidade. Eu estou lá, né? E, assim, me vi na fala do Antônio Pitanga, quando ele falou, eu não aceito não. E eu não aceito não. Eu estou lá e vão ter que me engolir. Eu estou aqui e vão ter que me engolir. E o meu marido falou, sempre fala comigo, onde você estiver, e se você estiver mais, você vai sofrer e você vai levantar. E eu estou muito feliz de trazer essa fala aqui para vocês, porque... porque ninguém tem essa noção mesmo, né? Enfim, como a Kelly, eu também sou mestra, também sou pesquisadora e sou coorientadora de um trabalho da UFRJ que traz como mote a Lei 10.639, e agora eu vou falar da minha... vou fazer a minha pergunta. Traz a Lei 10.639 como uma lei que não existe, né? E como que a gente pode... como a gente pode diminuir a lacuna da existência da lei e da aplicação dela nas escolas? Porque em toda a minha história de vida e escolar, eu dizia assim, eu pensava, né, lá no meu banquinho da escola, né, e eu também fui a única negra da escola particular do meu bairro. E aí eu pensava lá do meu banquinho, meu Deus, mas por que a gente não fez nada? Era isso mesmo. A gente era açoitado, ninguém conversava, a gente não tinha como brigar, sabe? E não foi assim que aconteceu. A gente tem uma história de luta grande, a gente tem lá uma série de quilombos acontecendo. E como que eu vou fazer... Como mãe, eu sou mãe de 2 meninos lindos, para os meus filhos não se sentirem menores quando começam a explicar a história do Brasil para eles. Porque era assim que eu me sentia, dizia, meu Deus, mas por que a gente viveu assim? Sabe? O meu filho, eu tenho um filho de 7 anos que ele tem o maior orgulho da vida dele é ser preto. É uma coisa impressionante. Chega a ser bonito, porque eu não sei se alguém ensinou isso a ele, ou se ele simplesmente me viu, sabe? E aí eu quero que ele tenha orgulho da história do país onde ele vive e da história dele, né? Então, como que a gente faz? A pergunta agora bem objetiva, né? Como que a gente faz para diminuir a lacuna da 10.639
da existência dela e da aplicação dela nas escolas. Porque nessa orientação, o aluno ele questiona, né, que essa lei não existe em aplicação, mas que existe um projeto na Maré, em que toda a história negra vem sendo trabalhada com as crianças de lá. E ele está fazendo esse trabalho com a Maré, né? Porque ele já chegou à conclusão, e aí foi uma premissa de trabalho, que ela não existe na escola. E eu digo, meu Deus, mas ela existe, ela tem que existir. Como é que a gente faz para diminuir isso nas escolas? A outra pergunta que eu tinha era muito parecida com a da Gabi, né? Quando eu peguei o resultado do censo, eu falei, não, mas peraí, tem uma questão aí acontecendo, que talvez as pessoas realmente não se vejam negras, porque era triste, né, até muito pouco tempo atrás, ser negro. Tanto é que, quando a gente via os resultados do IBGE, eles diziam assim, não, eu não sou negra, não, eu sou morena bombom, eu sou jambo, eu sou não sei o quê. Tudo para não dizer que a pessoa... Então, eu acho que isso ficou dentro de muita gente, e muita gente que é negra, que eu olho e digo, não, claramente é negra, a pessoa diz, não, não sou, não. Né? Como é que a gente faz, de repente, para ensinar que não é ruim ser negro? Você é uma pessoa, você é humano, você está na Constituição, você existe, você pode existir, e você pode ir além. Tá? Eu acho que é isso, gente. Obrigada. Tem mais alguma pergunta para passar para a mesa? Você quer fazer? Que já faz agora e a gente finaliza, e aí eles respondem. Por favor. Obrigada, bom dia. Eu sou a Cíntia, 15 anos de banco. Primeiramente, gostaria de saudar os colegas que estão conduzindo, a Mary e o meu Ralph, piadinha interna. É um acalanto, né, assim, da gente se ver em vocês. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de saudá-lo, dizer que estou muito feliz por ver vocês dois, lindos e maravilhosos, conduzindo essa mesa tão importante. Dizer ao João que eu também estou muito feliz em vê-lo aqui hoje. João, não passarão, né? Então, foi muito bom te ver aqui hoje e permanecendo conosco. Benedita, só para endossar o que foi dito, né? O quanto que você é inspiração. A última governadora do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de condenação, muito menos passou por uma unidade prisional. Então, a gente está aqui com uma mulher que é uma mulher preta, assistente social. Então, mais uma identificação, também sou assistente social, formada pela UF. Então, são várias as coisas que eu me vejo em você. Eu sou a primeira mulher da família da minha mãe que não foi uma trabalhadora doméstica. Então, assim, eu fui muito do primeiro passo da minha família de incentivar. E fico muito feliz por eu poder fechar a pergunta e ser a terceira mulher, né? Acho que só as mulheres terem se colocado para fazer pergunta, isso diz muito. O que eu queria perguntar, não sei se alguém da CACI está aqui, né? Uma coisa, inclusive, que eu gostaria muito de comentar, também sou integrante do grupo BB Black Power, um grupo auto-organizado desde 2017. A gente tem um grupo por WhatsApp que a gente divide muito as nossas dores, e também somos 350, né, do Brasil inteiro. A gente tem se visto com as mesmas doenças, inclusive. A gente tem, inclusive, ouvido de artigos científicos do burnout racial. Então, assim, eu gostaria muito de ter visto alguém da CACI aqui para ver como é que está esse tipo de discussão. Peço, inclusive, a intervenção do João, né, também a colaboração do Comitê da Previ, para levar essa discussão de como está essa sensibilização junto aos credenciados da CACI, que a gente sabe que a questão do letramento racial, sensibilização, engajamento junto, né, ao corpo de funcionários da saúde não é discutido, mas a gente tem um corpo de funcionários do Banco do Brasil que precisa ter, sim, um olhar diferenciado, porque a gente sofre todos os dias por ser negro, a gente sofre pela junorização, inclusive, do funcionarismo negro. Né? A gente me pego como exemplo, 7 anos sendo analista júnior, enfim, né, vem outras questões, e assim como a Benedita também muito bem colocou, não basta só ter o recrutamento negro, né, é a gente, inclusive, chegar no topo.
E te ouvir, Pitanga, foi um acalanto, porque você me trouxe uma esperança que eu confesso para você que estou cansada. Né? Cansa, a questão mesmo da nossa saúde mental fica comprometida. Então, uma reflexão que eu sempre tenho trazido e gostaria de compartilhar com vocês é, a partir do momento que o racismo é uma criação colonial, branca, né? O branco que nos colocou nesse lugar de negativo, de criminoso, de vagabundo. É possível contar com os brancos como aliados? Sendo que, por conta deles, pelas mãos deles, né, que correm todos os tipos de tantos, né, nós enquanto negros, os povos indígenas, foi por esse sistema de branquitude que nos coloca hoje nesse tipo de discussão. Então, é uma reflexão que eu tenho colocado muito. E uma fala também que a colega Marielle teve, e eu concordo plenamente, é a questão mesmo de a gente colocar na criminalização, né, da questão da lei. Então, assim, para mim, a questão do racismo é uma discussão, eu não tenho mais essa questão da sensibilidade, converso muito com os colegas, falei, gente, tem que ser fofinho, não conta muito comigo não, porque eu estou realmente numa situação... Né, a gente cansa, né? A gente cansa, inclusive, quando a gente só é chamado para falar sobre racismo. A gente só fala outras coisas, né? A Kelly fala de comunicação, eu, além de assistente social, sou museóloga, então falo de artes, né? Falo de história da arte, tenho os colegas que são economistas. A gente está, né, inclusive, à disposição para falar sobre tudo, não só sobre o racismo. Mas, em suma, é possível, de fato, a gente contar com os brancos nessa jornada, e fica o meu pedido da gente fazer uma interlocução com a CACI para participar, inclusive, das próximas mesas que a Previ ou que o banco fizerem, porque a gente está adoecendo e a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Deputada, foi muitas perguntas complexas e fortes. Na verdade, as perguntas nem são muito complexas, são óbvias, ululantes. Mas a gente precisaria de um seminário só para responder essas questões. Porque eu fui anotando aqui, né, palavras soltas, e eu vou falar assim dentro do que eu coloquei aqui como palavras soltas. Eu comecei falando da Constituição. Nós temos uma Constituição. Então, o Brasil, ele é um país que tem muitas leis. Inclusive, eu tenho muito orgulho de algumas delas ter passado por minhas mãos, como, por exemplo, línguas e sinais. Vocês ficam sabendo que Benedita da Silva foi a primeira que, quando vivo, foi discutir com o Roberto Marinho essa questão da imagem do negro na televisão e a falta de nós termos nas nossas televisões línguas e sinais. A gente precisa incluir. A comunicação, ela é inclusiva, então ela precisa existir. Bom, nós hoje temos um número maior de pessoas formadas, né, em línguas e sinais, principalmente as pessoas negras. Por quê? Porque eu acho que dentro das reflexões que nós estamos fazendo, dos buracos que existem e que pode cada vez mais incluir as pessoas, nós estamos também mudando de categoria. Eu, quando cheguei na África do Sul, e eu vi todo mundo advogado, e eu não queria entender. Eu sou assistente social, não ia entender por que todo aquele... Mas eles estavam esperando desconstruir o apartheid através do líder Mandela, né, que era um homem do direito, e que, por ali, eles haveriam de, quando eles ocupassem o poder, eles teriam, né, os negros já formados para a ocupação do poder. Então, como eu pretendo ver negros e negras no poder, ocupando, então vamos cuidar dessas formações. A Previ pode perfeitamente patrocinar qualificação profissional que diga respeito, né, à execução de suas ações afirmativas, as suas palestras, pode trazer as pessoas que têm expertise e pode formar através de vários programas e
de várias ações que elas são de direitos, mas não são de fatos, porque não existe um Estado ainda que consiga, né, cumprir as suas devidas obrigações. E as ações afirmativas estão dentro dessa questão, que são as políticas de cotas. A política de ensino da história negra, da história do ensino da África, também é lei. No entanto, você esbarra no processo educacional. Só porque está escrito na lei não basta. É preciso que você forme pessoas politicamente para levantar essas teses. O que está acontecendo aqui, eu ia deixar para o final o meu elogio para o João, mas já vou falando logo agora. O que está acontecendo aqui é uma questão muito revolucionária do ponto de vista de compreensão da sociedade que se vive e de como você ocupa um posto. Qual é a responsabilidade que você tem quando você ocupa um cargo de relevância? Você tem que olhar para as pessoas. Vocês viram que o Pitanga disse aqui, ele é da Mãe Menininha do Cantuá, eu sou só de Jesus. Então, eu vou para essa questão, você saber conviver, respeitar, não é? E é preciso que haja no nosso meio mais abertura, mais condição de acessibilidade, mas ela não vem só por conta da lei. Se você não trabalha o seu interior, você não tem condição de trabalhar os outros. Quem disse que o processo de colonização não deixou marcas profundas entre a relação de patrão e empregado, nas diferentes classes sociais, dentre a patroa e a trabalhadora doméstica, sabe? O seu motorista, o seu carro e você. Nós temos muita coisa dentro de nós, uns diabinhos aqui dentro, que a gente também precisa individualmente trabalhar, para que quando nós ocuparmos um posto, um local, uma função, a gente saiba conviver e, por isso, eu não dou mole para os brancos. Quem que disse que o problema é do negro? O problema é da sociedade em que eu vivo. Por conseguinte, tem que ter branco nessa parada. Ele tem que assumir. O João está fazendo o seu papel. Porque tem que assumir. É uma realidade. Você tem que assumir. E você tem que ficar falando com o João, conversando. É Maurício, que eu não me escrevo. Márcio, tem que ficar conversando com o Márcio, com todo. Você também. Conversa dentro da Previ com a sua diferente. Com os direitos iguais. Então, é preciso que a gente tenha, e não esqueça, de que esse país é um país que minoria brancas colonizadoras, né, trouxeram para o Brasil como escravos uma maioria negra que não era nem analfabeta, nem ignorante e nem era subestimada no seu país, na sua terra, na sua língua, e olha o que fizeram conosco. Então, é evidente que eles trouxeram o quê? A beleza. Olha, eu, uma negra linda, maravilhosa, com 81 anos de idade, eu tenho que esperar o quê? Quando para alguém falar assim, puxa, a beleza negra da Benedita é legal, eu gosto dela. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é ótima. Gente, você tem que dizer isso. Você tem que trabalhar para isso. Por quê? Porque negro é feio, negro é burro, negro tem defeito, negro é isso, negro é aquilo. E você ainda tem uma coisa que eu não vou revelar, é coisa íntima, é coisa da minha família, que, se eu fosse contar o processo de discriminação que passo eu e a minha família por essa mistura de raças, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Meus bisnetos sofrem bullying na escola, por causa da cor do pai. Por causa da cor do pai. E a gente sabe o que é conviver com isso. Por isso eu não dou mole para branco. Branco tem que estar comigo, julado, junto, ali, fazendo tudo que nós precisamos fazer. Eu quero dizer que a gente pode perfeitamente, além dos cursos, promover, a gente criar mais redes.
sabe? Redes de empreendedores, redes do conhecimento, redes da gente se conhecer, da gente estar junto, da gente somando, sabe? Conhecendo essas pessoas. Que bom conhecer vocês, de saber que vocês estão aqui, os negros, os não negros, os negros não revelados, porque também não é uma coisa fácil, porque o processo de embranquecimento, ele vem até a Benedita. Se eu contar da minha infância, o que eu fazia na minha infância para não ser negra, porque era muito ruim, e ainda é, numa sociedade que não é democrática, numa sociedade em que há uma exclusão, uma sociedade em que não há segurança para nós negros. Nossos filhos saem, a gente não sabe se volta, né? Eles não podem botar um tênis de marca, eles não podem botar alguma coisa diferente, né? Eu já tive um neto que ficou nu no meio da rua. Ele, com os 2 amigos brancos, ficou nu no meio da rua, porque a polícia botou ele nu para procurar, né, o que eles estavam achando que só podia estar naquele negro. E os 2 brancos, amigos deles, foram dispensados, assim. E ele, vamos para a polícia. Vamos para o distrito. Aí quem é que leva o carro? Aí, na hora de levar o carro era do meu neto, do Negão. Os brancos nem sabiam dirigir, nem era o carro deles. Aí, como é que faz? Leva com o carro? Então, gente, a vida não é fácil, e ainda não é fácil. E nós precisamos que negros e negras estejam juntos. Se eu vou contar ou não, eu não sei. Agora, que eu estimulo. Né? Que eu faço a minha parte. E quero crer que a nossa escola começa em casa. E as crianças aprendem conosco. E elas levam para a escola. E lá na escola, ela aprende mais um bocadinho, porque elas se misturam com os outros. Então, negro, mesmo tendo dinheiro, sofre racismo. E é preciso que tenha também essa consciência. Não é o dinheiro. Absolutamente não é o dinheiro. O dinheiro para o negro, em determinados momentos, ele é impedimento. Porque as pessoas não olham para o dinheiro e nem para o conhecimento que aquele negro tem. Olha para a pele dele. Senão, eu não seria revistada na loja. Senão, eu não seria impedida de entrar em determinados apartamentos quando eu vou visitar. Senão, eu não seria... as pessoas não chegariam para mandar eu abrir a bolsa, quando um monte de gente passou e não abriu. Né? Então, tem essas coisas, gente, acontecendo nos dias de hoje. Então, não basta estar sequer deputada federal e ter criado lei de cotas, ter criado um monte de lei de combate ao racismo, de inclusão, de tudo isso. Porque é preciso que a sociedade nossa doente, parte dela, se cure. E esse mal é um mal que só cura assim. Olho no olho, cara a cara, colocando o dedo na ferida. É o que eu tenho para dizer para essas perguntas todas cabeludas que foram feitas aqui, tá? E dizer que um sorriso negro traz felicidade, viu? Antônio quer responder? Já que insiste, né? Depois da Benedita, o que eu tenho? Ela fez a lei de cotas, fez várias leis, né, que cabe e veste em cada pergunta que foi feita aqui. Evidentemente, eu não perco a esperança. Né? Ninguém quer chegar a 100 anos caquético. Quer chegar a 100 anos jogando minha bola, botei uma prótese aqui. Né? Eu acho que tudo começa em casa, na formação, né? Eu tenho 2 filhos, Camila e Rocco. A Camila é mais clarinha, né? E Camila foi várias vezes conversando com a Camila. Minha filha, os brancos, as brancas, para de dizer que você é negra. Aí ela
ouvia tudo e dizia assim, como esses lábios, essa cinturinha fina, essa bunda de tanajura, como é que eu não sou preta? Você entende? Então, meu pai é preto, minha mãe é preta, tá entendendo? Essa coisa me leva para a infância, né? Que era alardeado quando um casal de pretos tinha um filho mais clarinho, mas assim, ia ter uma barriga limpa, uma barriga lavada, né? Não era isso, uma barriga, né? Eu me lembro que essas coisas eu gosto de contar, né? Porque começa em casa, né? Minha filha e meu filho estudaram um colégio público, colégio particular lá na Barra, eu morava ali na estrada de Surimã, onde não tinha nem barra shopping, nem nada, papai, ainda era deserta ali a Barra, na década de 70, e eu trouxe da Bahia uma boneca preta, né? Mas o meu trabalho com a boneca preta para minha filha era informar para ela a nossa formação, né? Eu tinha acabado de chegar da África, né? Tinha trazido cabelos, trancei meu cabelo, né? Então chegava no posto novo, que era o Point, como é que esse negão, o que ele é? Com esse cabelo trançado, né? Fiz o quilombo, botei as lideranças toda trançada, e Camila, trabalhei conversando com ela sobre a importância da boneca preta, o que significava a boneca preta para a gente, já que o Xuxa e todos os Angélica, todos os programas só tinha branca e branco, não tinha uma negrinha ali. Então, claro, eu não ia jogar, minha filha, tome-lhe a boneca e vá para a escola, não. Que sociedade é essa? O colégio eles eram uns poucos pretos, informei para eles, e a Camila, sabiamente, com a sua maneira de inteligência e sensibilidade, toda criança branca queria a boneca dela. Cadê onde seu pai comprou essa boneca? Meu pai comprou na Bahia. Na Bahia. Então, essa coisa, eu acredito que nós temos, como tivemos em Palmares, que foi uma resistência de quase 100 anos, negros, liderados por Zumbi, por Dandara, né? Por Gangazumba, brancos, né? Índios, né? E resistindo ali quase 100 anos contra o preconceito, contra todo tipo de perseguição em Palmares. Acredito que nós estamos voltando. O Galileu Galilei já dizia, né? Isso gira, está girando. Então eu acredito que brancos e brancas são aliados nossos. E eu trabalho nesse universo. Eu não quero matar. Eu quero que sejam aliados, e são aliados, e cada um que consegue... Você vê, eu fiz um filme que tem mais de 60 anos atrás, chamado Barra Vento. Em alguns textos eu era coautor com Glauber Rocha, e o Glauber Rocha era um gênio. E eu tinha um momento que eu falava para Luísa Maranhão, que eu dizia, cada negro... Porque eu era contra toda aquela coisa de submissão, questão religiosa, tem que Iansã, tem que Xangô, se Xangô não der o sinal, não vou para o mar, se Iemanjá não der sinal, não vou para o Iemanjá. Não, você tem que pescar. Tem que ir pescar, trazer a comida para casa. E era esse personagem, o Firmino Bispo dos Santos, que era um alvoroço, né? Então eu dizia para Luísa Maranhão, isso em 1960, cada negro que se liberta 1 milhão. E eu entendi isso a minha vida inteira. Quando eu via a Luísa Maranhão, quando eu via a Benedita, quando eu via a Ruth de Souza, eu sabia que nos quintais, né, desse Brasil, né, alguma criança estava querendo se espelhar na Benedita, alguma criança na Ruth de Souza. Está entendendo? Você tem aí a comunicação, como a Benedita fala, uma força enorme. Então, eu acredito, sim. Né? E também, ainda, trabalhei isso. Eu levei 26 anos para fazer malês. E batendo nas portas. Não tem, difícil não conseguir estrategicamente nenhum negro dono de banco. E olha que na nossa família tem negros, né, que fundou, né, o Bradesco, mas tem um defeito de cor, segundo a Ana Maria Gonçalves.
Ele tinha a pele preta. Então não está nos anais. Você entendeu? Então, mas também eu sei, isso eu vi na revista, tinha uma revista chamada Realidade, eu estou estendendo, mas eu gosto de contar essas coisas, da década de 70, em que os mais ricos do Brasil, você tinha um percentual de negros, que tinha substância, tinha o dinheiro, mas não tinha condição de estar em lugares como Country Club, como Pinheiros, nos lugares. Então, não tem esse universo dessa família, desse quilombo, também tinha dificuldade de se relacionar com negras e negros. Entendeu? Então, não estudava naquele colégio, vai para a Europa. Entendeu? Então, essa dificuldade, e hoje, eu acredito, com certeza, se a gente fizer um levantamento, você vai ter um percentual de negras e negros empresários. E você vai bater na porta e não te atende. Então, também é um trabalho, porque do embranquecimento intelectual, que foi feito exatamente com essa tragédia que os europeus fizeram nesse continente chamado África. É que nem o Rio de Janeiro e Minas Gerais. De repente tem uma tribo ali em Minas Gerais, tem uma tribo aqui no Rio, são contrárias. E aí você funda um país, Minas e Rio. Então, os caras estão pegando fogo, e isso até hoje é. Eu fui para a África na ditadura, 16 de abril, para saber de que África eu tinha vindo. Eu sou um cara, 21 anos, eu queria saber, não me basta ser afrodescendente. Eu quero ir para a África. Fiquei 2 anos fuçando, e tinha o Ademar Ferreira da Silva, que era meu amigo, eu salto triplo, para saber de que África eu tinha vindo. Então eu sabia, mais ou menos pelo zumbido, pela culinária, pela dança, né? Pelo nagô, pelo urubá, pela fala, né? Aonde o meu setor estava ali no norte da África, Daomé, Togo, Mali, Senegal, Nigéria, minha área era ali. Então eu acho que é isso que a gente vê. Eu fazia uma peça do Aldre Anunciação, né, Embarque Imediato, eu e meu filho, e no final da peça, às vezes estava 60% do público era negro. Eu dizia, peraí, depois que terminou a peça, eu queria saber quem de vocês foi visitar a África? Aquele silêncio. Claro, o cara vai para Disney, o cara vai para Berlim, vai para Paris. Está entendendo? Essa dificuldade também no nosso universo tem que ser trabalhada. Está entendendo? Porque não basta eu dizer assim, será que os brancos virão? Vem sim. Agora, qual é a política? Qual é a discussão? Qual é a proposta em que você está colocando para ele ser aliado? E qual a proposta que você tem com o negro, que ele levou uma lavagem cerebral e não se reconhece como negro? A gente tem essa dificuldade também no nosso universo. É para lavar roupa suja? Estou lavando roupa suja aqui no Previ. Vamos lá! Eu não posso, não. Obrigada, Antônio. Denísio? Eu teria pouco para contribuir aí, viu, Kelly? Muito pouco. Só esse gancho final de tentar os brancos como aliados, né, Ciputang? Tem que trazer o capital é branco, né, pessoal? Os donos do capital, os donos do poder são brancos, então são eles que acabam indicando o capital da Previ dos trabalhadores, né? Então por isso que a gente tem força, a partir do capital dos trabalhadores, para colocar essa pauta. Os colegas brancos do PRI são sensíveis à causa, também têm poder de bala e vão nos ajudar a avançar nesse ponto aqui no Brasil, se Deus quiser. Obrigada, Benedita. Obrigada, Antônio. Obrigada, Denísio. Obrigada, Previ, pelo convite, por essa mesa. A primeira de muitas, né, Rafa Matos. Temos um letramento racial marcado, que provavelmente eu vou ministrar aí com vocês, para a gente discutir conceitos básicos aí, que perpassou a palavra de todos nós aqui, né, em relação a colonialismo, o que é raça, o que é racismo, por que isso estrutura nosso país, né? Estão trazendo conceitos aí de Franz Fanon, Lélia Gonzalez, vários intelectuais, Abdias do Nascimento, para ajudar aí
esse trabalho que a gente já vem fazendo no Banco do Brasil e agora na Previ. Então, temos o letramento. E, com certeza, o João e a diretoria vai trazer de outras pautas aí ligadas a gênero, ligadas a LGBTQIA+, aos PCDs, porque, como o Denise falou, né, a questão da diversidade não é só na perspectiva de direitos humanos, né? Isso realmente traz mais lucros para as empresas. Então, por isso que é salutar a gente estar discutindo isso em todas as instituições, pensando em políticas públicas, pensando nas escolas, mas também pensando aí no nosso segmento, que é o setor bancário. Então, muito obrigada e passo a palavra aí para a Mary e para o Rafa, para finalizar o evento. Obrigada, Rafa, por compartilhar esse momento aqui comigo. Pessoal, chegamos ao fim do nosso encontro. Eu quero agradecer a todos os nossos debatedores, a deputada federal Benedita da Silva, ao ator Antônio Pitanga, a conselheira Kelly Quirino e ao nosso diretor Denise Liberato. Agradecer também a presença da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao nosso presidente João Fukunaga. Obrigada, João, por reconhecer a importância dessa luta para o fortalecimento da nossa instituição. E, em nome da Previ e do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça e Diversidade, agradecemos a todos vocês que nos prestigiaram aqui presencialmente ou acompanhando pelo YouTube. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.